Revit R14, procedimento para criar tabelas. Para criarmos uma tabela de elementos construtivos ou de materiais dentro do ambiente do Revit, primeiro acessamos o menu Vista, o comando Tabelas, e vamos verificar que existe tabela de quantidades e tabela de materiais. Para o primeiro exemplo, iremos criar uma tabela de quantidades de elementos construtivos. Ao acionar o comando, apresenta-se a caixa de diálogo, onde na coluna da esquerda iremos escolher o assunto que irá tratar a tabela, dos vários que contemplam o Revit, como elementos construtivos, equipamentos, elementos estruturais, projeto, rampas, telhados, elementos topográficos de terreno, entre outros. Particularmente, a nossa tabela irá tratar de paredes. Portanto, localizamos paredes. O assunto está relacionado à arquitetura, não à mecânica, elétrica, tubulação ou estrutural. O nome da tabela, podemos nomeá-la da forma que acharmos conveniente. Quantitativo de paredes, por exemplo. E após clicamos em OK. Esta caixa de diálogo que se segue, faremos a formatação dos campos da nossa tabela. À esquerda, temos vários elementos para criarmos a nossa tabela. Basta escolhermos, e particularmente com relação a paredes, gostaríamos de contemplar a tabela como item de área, volume. É necessário identificarmos a nossa parede através da família e tipo. Podemos ainda acrescentar a largura, identificar a largura. Comprimento e um contador. Ainda com relação aos campos que aplicamos em nossa tabela, podemos criar uma ordenação. Por exemplo, família e tipo, gostaria que fosse o primeiro item, da primeira coluna, da nossa tabela. Então, vamos mover para cima. Comprimento, área, volume, largura e contador. Podemos colocar a largura para cima também. Muito bem. Com estes dois botões, podemos ordenar os elementos da nossa tabela. Definido o assunto da tabela, definido os campos da tabela e criado uma ordenação, clicamos em OK para efetivar a nossa tabela. Observe que o Revit listou todas as paredes que contemplam o projeto uma a uma. Para efeito de uma boa leitura de nossa tabela, podemos promover um agrupamento dessas informações. Da seguinte maneira. Nos campos de edição da tabela, ou seja, clicando, voltamos à caixa de formatação e montagem da tabela, podemos aplicar um elemento de filtro e classificação dos elementos da tabela.
iremos classificar por família e tipo, aonde não desejamos no momento uma derivação uma a uma das nossas paredes. Ou seja, não desejamos classificar os itens por instância, por cada instância, uma a uma. Então, desabilitamos este item, clicamos em OK. E veja que a nossa tabela agora, vamos ajustar aqui o campo, né? Ó. A nossa tabela agora fez uma derivação por tipo de parede, e não uma a uma. Com relação aos demais campos, iremos voltar na caixa de edição e em formatação, com relação aos demais campos que não foram preenchidos, iremos solicitar calcular totais para o comprimento, área, calcular totais, volume, calcular totais. O contador já contempla uma derivação de contagem, né? Largura da mesma forma, apenas listou as larguras em diferentes situações. Feita essa formatação, clicamos em OK. Os campos agora estão preenchidos com as devidas informações. Ainda, com relação à nossa tabela, poderemos solicitar um cálculo de somatório das linhas, das informações das colunas. Novamente clicamos em formatação, ou em qualquer item que remete à mesma caixa de diálogo. Perceba que os itens, né, são os mesmos. Portanto, clicando em qualquer um deles, temos acesso à caixa de diálogo. Em classificar, agrupar, vamos solicitar total geral para os campos que contemplam a nossa tabela. Observe o resultado. E uma vez definida a nossa tabela, a qualquer momento a mesma poderá ser aplicada a uma folha de desenho já pré-formatada dentro do ambiente do Revit. Particularmente, com relação a esse projeto, já dispomos de uma folha montada a qual iremos agregar a nossa tabela. Bastando localizar no navegador de projeto a tabela em questão, selecionar, clicar, arrastar e soltar dentro da folha. Poderemos ainda reposicionar a nossa tabela como for conveniente. A qualquer momento, poderemos promover algum ajuste necessário em nossa tabela, e mesmo estará acontecendo no lançamento na folha. Pois o Revit trabalha com informações cruzadas. Observe que comprimento não está bem localizado dentro da célula da tabela, né? Então, vamos nos dirigir até a tabela. Pequeno ajuste aqui. Ainda poderemos reposicionar as informações dentro das células.
por exemplo, computador, o alinhamento das informações eu posso centralizar. Esse efeito já estará aplicado na nossa folha. Vejamos. Essa é a nossa folha, vamos clicar 2 vezes, já está lá. E ajustado também o comprimento na célula. A orientação é que promova a sua tabela dentro do ambiente do Revit, experimente os elementos de formatação para se familiarizar com esse procedimento. Obrigado.